Olá, tudo bem? Nós agora vamos trabalhar então com a lei da gestão democrática, a lei 4.751, de 7 de 2 de 2012. Essa lei, nas últimas duas provas, tem caído com frequência, o edital tem trazido essa lei, porque ela diz sobre a gestão democrática do ensino público, não é só das escolas, é do ensino público, e é fundamental que a gente entenda essas diferenças, né? A LDB trouxe esse assunto no artigo 14, de uma maneira genérica, né, como toda lei traz, de uma forma mais abrangente, não entrou nesse assunto de uma forma mais aprofundada, disse apenas o seguinte, que os estados, municípios, os sistemas de ensino, na LDB, vão definir quais serão as normas para que a gestão seja democrática, de acordo com dois princípios. O primeiro deles é que a toda escola coletivamente participe do PPP, dessa escola, dessa instituição, e o segundo princípio é que haja um conselho escolar, com comunidade escola, com representantes da comunidade escolar ou local. Para a LDB, esses são os dois princípios que regem, né, a gestão democrática, e deixou a cargo dos municípios, dos estados, dos sistemas de ensino, para que cada sistema de ensino possa elaborar suas normas próprias. Brasília DF fez o seu próprio, regulamentou, organizou no seu sistema de ensino a gestão democrática. Então, ou seja, tem estados que essa gestão democrática acontece de formas bem distintas, por exemplo, né? Então, tem estados que se faz eleição para diretores direta, ou lista tríplice, se manda 3 nomes e se escolhe um. Tem estado que tem concurso para diretores. É uma outra questão também fundamental também, que eleição de diretores não é o cerne, não é o centro da gestão democrática. É importante, para essa lei também, com certeza. Mas não é a eleição por si só que garante que a gestão seja democrática. Tem alguns aspectos que são inerentes também a esse assunto aí. Nós vamos entrar aqui agora. Olha só. Eu fiz sobre essa lei, como nós não temos não temos referências sobre essa lei, porque não caiu em provas anteriores, e nós temos poucas questões sobre essa lei, né, porque só teve agora um edital que teve essa lei. Então, eu organizei de uma forma, tentei fazer uma resenha daqueles artigos que são mais importantes, que trazem conteúdos mais significativos, que poderiam ser cobrados e convertidos em questões de prova. Então, nós não vamos trabalhar com todos os artigos da lei, e vamos trabalhar com aqueles artigos que efetivamente trazem coisas relevantes. Todos são relevantes, é claro, mas significativos do ponto de vista de concurso público. Foi esse o critério que eu usei para poder organizar essa aula em relação aos artigos mais importantes. Então, todos os conteúdos daquilo que eu vou discutir com vocês em relação à lei serão colocados aqui, e logo embaixo, ou do lado, em cima, tem os artigos para que vocês em casa possam acompanhar, né, a aula junto com os artigos, circulando e sabendo quais são os artigos mais relevantes, né, e uma interpretação desses artigos. Eu não copiei os artigos de forma literal aqui, não. Eu trouxe aqui uma resenha deles, uma interpretação desses artigos, trazendo o que eles estão realmente querendo dizer de uma forma mais coloquial, né, que facilita o nosso entendimento. Então, no artigo 1º e 2º, traz duas coisas fundamentais dessa lei, que é a abrangência, ou seja, até que ponto essa lei pode ser utilizada. E a primeira questão que nós precisamos ter muita atenção nisso aqui é que a gestão democrática que essa lei trata é do ensino público e não da escola simplesmente. São coisas diferentes. Ensino público abarca a escola, porque ela não diz respeito apenas à democracia da gestão da escola, e sim de todo o ensino público. Por isso que órgãos colegiados superiores, instâncias acima da escola, também são colocadas em evidência nessa lei. Então a lei trata da gestão democrática de todo o ensino público de Brasília, né? E não simplesmente da escola. Parece sutil, mas tem muitas considerações que podem ser feitas com base
nesse assunto, né? Porque a escola é bem mais reduzida do que todo o ensino público. É a primeira questão em relação à abrangência dessa lei. A segunda questão é a finalidade da lei, né? Para que a lei foi feita? Ela se propõe a quê? Então, ela se propõe a garantir uma centralidade da escola no sistema de ensino como um todo, né? Ah, mas a escola já não é o centro? Bem, nem sempre. Às vezes as políticas públicas, leis sobre ensino, pesquisas, políticas públicas são organizadas a nível de gabinete e nem sempre elas chegam até a escola. Porque a escola não é o centro, não se pensa a perspectiva de escola. Isso acontece, é muito comum nos sistemas de ensino. Então a lei, ela vem para garantir uma centralidade da escola, né, como centro, núcleo de todo o sistema de ensino. É a primeira finalidade. A segunda é garantir um caráter público para a escola, tanto quanto ao financiamento, como para a gestão. Ou seja, garantir que a escola pública seja efetivamente pública, quanto à gestão e também quanto ao financiamento, né? E no artigo 2º ainda, nós temos os princípios que regem essa lei. Toda lei tem seus princípios, porque os princípios são os alicerces da lei, são as bases da lei. As leis se fundamentam em princípios. Toda lei é LDB, Constituição Federal, a Lei 4.751, qualquer lei orgânica tem princípios, que são bases, fundamentos, alicerces filosóficos, é a filosofia da lei. Nenhum outro artigo que vem depois pode ferir esses princípios aqui. Então, por isso que princípios são tão importantes, porque eles dão a cara dessa lei, a filosofia que essa lei vai seguir. Qual é o caminho, a trilha filosófica, o que ela se propõe. Então, princípios são fundamentais para se estabelecer até onde esses artigos podem ir, porque esses artigos não podem ferir os princípios inicialmente. Nós temos aqui 6 princípios básicos que o artigo 2º traz da lei. Ele traz o primeiro, participação, né? A participação dos profissionais de educação, da comunidade escolar, nos processos de gestão pedagógica, administrativa, financeira, participação de todos no sistema de ensino público na escola também, né? Segundo, o respeito às diferenças, à diversidade, aos direitos humanos, o respeito à diversidade que é inerente à educação e à escola, como também é na sociedade, né? O terceiro, autonomia da escola. Não confundir autonomia com soberania. Por quê? A escola é autônoma, claro, ela tem autonomia, mas ela pertence a uma rede, pertence a um sistema. Então ela não é soberana. Ela não pode, por exemplo, decidir não trabalhar às sextas-feiras desse mês, por exemplo. Ou então eu vou diminuir o número de aulas. Eu vou trabalhar com outro currículo à parte, que não é aquele currículo que é elaborado e publicado pela Secretaria de Educação. Não, ela não tem soberania para isso. Ela tem autonomia, que é de se gerir dentro desses limites que são estabelecidos pelo sistema de ensino a qual ela está vinculada. Então, qualquer questão de prova que vai além, que faça com que a escola tenha os seus direitos de autonomia exacerbados, vão além daquilo que a escola tem como competência, está errado. É muito comum se fazer isso, porque a autonomia é um conceito que se discute muito, né? E é muito comum a gente fazer tem que ter muita atenção na distinção entre autonomia, que é circunscrição dentro de um sistema, de uma rede, né? E soberania, que é quando você não tem nenhum tipo de... Você tem quantitativamente, né? E também qualitativamente, você pode fazer as decisões sem nenhum tipo de vinculação a um outro sistema, né? Transparência, né? Porque se trata de a gestão de um órgão público. Então, transparência é um princípio básico, né? E qualidade social. Qualidade social é um termo que nós vamos encontrar em vários momentos. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, nós temos a qualidade social, na legislação democrática, nas leis, nos documentos oficiais, nas portarias, em todos esses aspectos relacionados à educação, não só a educação, mas ciências humanas, mas principalmente a educação, nós temos visto o termo qualidade social.
que se opõe à qualidade total do tecnicismo, que era eficiência, eficácia e produtividade, né? Se contrapõe diz o seguinte, o tecnicismo, a qualidade era total, ou seja, a qualidade total estava ligada à eficiência, produtividade, à eficácia, a uma relação fabril, uma relação de escola como indústria, como uma fábrica. A perspectiva atual, o conceito de qualidade foi alargado para a qualidade social e não total. Social é a qualidade que leva à cidadania, que leva os alunos a serem formados como cidadãos, como sendo prontos e preparados para estarem inseridos nessa sociedade, como cidadãos. Então, a qualidade social está vinculada sempre à cidadania, até as aprendizagens garantidas para ser cidadão, né? E no artigo 3º, nós está dizendo para os efeitos dessa lei. Nós sabemos que comunidade escolar, em termos genéricos, são os pais, mães responsáveis, os docentes, os alunos e os funcionários em termos gerais. São os 4 segmentos que compõem a comunidade escolar. Mas para os efeitos dessa lei, nós temos algumas especificidades em relação aos conceitos sobre o que é comunidade escolar. Nós temos 2 grupos, o grupo 1 e o grupo 2. São 2 grupos que compõem a comunidade escolar. No grupo 1, nós temos estudantes, pais, mães e responsáveis. As leis atualmente têm trazido muito não só pais como sendo genérico, mas traz mães, pais ou responsáveis, né? Então, nós temos os estudantes acima de 13 anos, né? Sempre, com frequência mínima no último semestre, né? Com a frequência mínima, tem que ter alcançado a frequência mínima no último semestre também, né? Estudantes de escolas técnicas e profissionais acima de 13 anos também, é claro, com carga horária mínima de 180 horas, né, e que tenham tido uma frequência mínima também no semestre anterior, né. Estudantes de cursos semestrais ou de cursos de EJA também são considerados comunidade escolar desse grupo, no artigo 3º, e pais, mães responsáveis que têm direito a um voto por escola. Fundamental isso aqui. Se eu sou mãe, pai ou responsável, tenho um filho, 2 filhos numa escola, eu só voto uma vez. Só voto uma vez como mãe. Eu tenho 5 filhos na mesma escola, mas eu só voto uma vez, uma única vez, né? E o grupo 2, nós temos aqui então os outros segmentos que compõem a comunidade escolar. Temos a carreira magistério, né? Que são pessoas que são professores e professoras que estejam em instituição educacional ou que estão concorrendo nessa instituição, né? Então, eu não posso, como professor, por exemplo, votar em qualquer escola que eu decidir. Não, eu tenho que estar em escola. Não, se eu estiver em regional de ensino, na sede ou cedido, eu não posso. Eu tenho que estar em escola ou concorrendo naquela escola, né? Aí eu posso votar na carreira magistério. Carreira assistência à educação, os auxiliares de educação, né? Que também estejam em instituição educacional, estejam em escola ou nela concorrendo, né? Pode estar na sede, na regional de ensino, mas se estiver concorrendo para aquela escola, pode votar, né? Professores em contrato temporário. Eles não se incluem na carreira magistério, porque a carreira magistério pressupõe uma carreira, um concurso público, né? Então, os professores em contrato temporário é um segmento à parte, porque eles não possuem uma carreira como a carreira magistério, né? Que também estejam na instituição educacional, que vão votar, né? E, no mínimo, 2 bimestres. No mínimo, a 2 bimestres. Porque tem professores temporários que ficam 15 dias, 1 mês, mas tem que ter, no mínimo, 2 bimestres. Então, nós vimos aí 2 grupos. O grupo 1, formado por estudantes, pais, mães responsáveis, e o grupo 2, formado pelos segmentos da carreira magistério, da carreira assistência à educação e os professores em contrato temporário. Por que é importante esse grupo 1 e esse grupo 2? Porque lá na frente nós vamos ver o seguinte: para o cômputo
desses votos todos, o mínimo, o quórum mínimo para que se tenha eleições é 10% de toda a quantidade de pessoas desse grupo 1 e 50% das pessoas que compõem o grupo 2 dessa escola. Então, ou seja, o grupo 1 e o grupo 2 é importante principalmente para o cômputo dos votos quando se tiver eleição para diretores, né? A eleição é válida desde que, no mínimo, 10% dos pais, mães responsáveis e estudantes votem e, no mínimo, 50% desse grupo aqui, da carreira magistério, assistência e professores temporários também votem. Então, por isso que foi importante separar os grupos 1 e o grupo 2, né? E aí, nós vamos ver, então, agora, o que garante a lei diz lá no comecinho, nos seus princípios, que a escola, que a lei, como princípio da lei, é a autonomia, né? Ou seja, a escola fazer o seu gerenciamento de si mesma, de si própria como instituição. E o que garante a autonomia de uma escola? São 3 dimensões fundamentais. Qualquer escola, qualquer instituição educacional tem a sua autonomia com base em 3 dimensões. Autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia financeira. São as 3 dimensões, né, dessa autonomia da escola. Segundo essa lei, o que garante a autonomia da escola no âmbito pedagógico, na dimensão pedagógica, é o PPP, o Projeto Político Pedagógico de uma Escola. Esse projeto que é feito dessa escola, que todas as pessoas da escola, todos os segmentos, os pais, mães responsáveis, estudantes, os alunos, os professores, né, os auxiliares, todos se reúnem, né, para poder construírem coletivamente um projeto político pedagógico para essa escola. E essa construção desse documento, que vai nortear pedagogicamente a escola como um todo, é que vai dar autonomia pedagógica para a escola. Só que esse documento tem que ser feito com base no Plano Distrital de Educação e no Plano Nacional de Educação. Então, ela não pode ser um documento feito, né, com base simplesmente no que a escola quer, né, por si só. A escola tem autonomia, mas não tem soberania. Ela pertence a uma rede. Então, por isso, é um sistema. Então, ela vai construir o seu projeto, que vai embasar a sua gestão com base no Plano Distrital de Educação e no Plano Nacional de Educação. Na autonomia administrativa, a escola tem que fazer um plano de gestão administrativo, né? Esse plano de gestão administrativa é um plano que vai nortear o que vai ser gasto, o que vai ser consertado, o que vai ser investido, como é que vai ser os recursos humanos, materiais, físicos, patrimoniais, qual é o plano que a escola tem para se gerir, para a sua gestão. E esse é o plano de gestão administrativa que a escola tem que fazer, né? E também a escola tem autonomia para poder formular um calendário de reposição em caso de greve, de paralisações, né? Nós sabemos que pela lei nós temos que ter 200 dias de aulas letivos. Nós tivemos uma paralisação por conta de assembleia de professores promovida pelo sindicato. A escola tem que fazer a reposição desses dias. Então a escola tem autonomia administrativa para poder organizar o calendário de reposição de aulas em caso de greves e paralisações. E por último nós temos a autonomia financeira, que é a autonomia que garante que a escola faça a gestão de seus recursos públicos ou de doações, festas, gincanas, bazar, feijoada, galinhada, seja como for. A gestão de recursos públicos ou recursos próprios é feita, né, pela própria escola, porque a escola tem autonomia financeira. E a escola, para poder gerir esses recursos, ela vai ter uma unidade executora, chamada UEX, está aqui no artigo 4º. Unidade executora. O que é unidade executora? Comumente, né, é chamada de caixa escolar. A lei não traz o nome caixa escolar, essa lei, mas comumente se trata a unidade executora, em uma outra lei específica, como caixa escolar, que é uma entidade sem fins lucrativos, privada, né?
entidade privada sem fins lucrativos, compostas pelos segmentos da escola. O diretor é membro nato e presidente dessa entidade aqui. É uma associação, uma entidade composta pelo diretor, que é o presidente da associação, e outros membros. Registrada em cartório, com CNPJ, né? Com tudo isso, e essa entidade, essa associação, essa unidade executora é quem vai gerir os recursos públicos dessa escola, ou próprios também. Então, tudo aquilo que diz respeito aos recursos que a escola possui, ela vai fazer a captação e a aplicação, a operacionalização desses recursos públicos e próprios. Essa unidade executora, cujo presidente é o diretor, tem outros membros também, tem secretário, vice-presidente, tem tesoureiro, o Conselho Fiscal. É uma unidade executora que é uma entidade que gere os recursos públicos com CNPJ. Então, abre-se conta no banco, por exemplo, em nome dessa entidade, dessa unidade executora, para que a escola pública em si não recebe recursos de forma direta do mesmo órgão público. Precisa de uma entidade de apoio, que apoie a escola. Uma unidade executora, um caixa escolar, que dá apoio à escola, é voluntário, não é pago, e essas pessoas que participam dessa associação, dessa entidade, são segmentos da escola, né? São pessoas que são da escola, pais, mães, responsáveis, funcionários, professores, etc., né? E que gerem os recursos financeiros dessa escola, né? É chamada de unidade executora, ou a sigla UEX também, né? E nós temos, então, aqui no artigo 9º, quais são os mecanismos de participação. Quais são os órgãos? Nós temos aqui 2 mecanismos que vai garantir a gestão democrática do ensino público. Por quê? Olha só, como a gestão democrática é do ensino público, esses órgãos aqui de cima são órgãos que estão acima da escola. Esses 3 órgãos aqui, esses 3 órgãos colegiados, estão acima da escola. Esses 3 órgãos aqui estão dentro da escola. Então, nós temos aqui 2 categorias de órgãos colegiados, né? Porque como a gestão é do ensino público, não só os órgãos de dentro da escola que serão democratizados, mas os órgãos que também estão fora da escola, né? Então, nós temos essa participação pode ser feita pelos órgãos colegiados ou pela direção escolar. São os 2 órgãos, os 2 mecanismos que vão garantir a participação e a democracia na gestão. Órgãos colegiados e direção escolar. Não tem hierarquia entre eles. Qualquer questão de prova que diga que a lei traz uma hierarquia, que a direção comanda mais, ou os órgãos colegiados têm mais força. Não. A lei explicitamente não traz uma questão de hierarquia em relação a esses mecanismos. Só diz que a gestão democrática é viabilizada pelos órgãos colegiados, que são esses 7 aqui, e pela direção escolar. Sendo que os órgãos colegiados, 4 deles estão acima da escola, são instâncias superiores, além da escola, externa à escola, e 3 deles são instâncias de dentro das escolas, internas, né? E a direção escolar, que é feita pela equipe gestora. Então, nós temos aí, nós vamos agora entender como que é cada um desses órgãos colegiados aqui, o que é esse órgão colegiado, para que serve, quem pode participar dele, né? Quais são os objetivos de cada um desses órgãos aqui, né? E depois vamos entender qual o processo de eleição para a direção escolar, né? Então, nós temos agora aí, né, esses órgãos como sendo os mediadores da participação das pessoas no ensino público. E o primeiro deles, então, como nós vimos agora, a Conferência Distrital de Educação. É o primeiro órgão colegiado. O que é esse órgão? Esse órgão é um espaço de debate, de formulação de políticas públicas, de mobilização, né? É uma conferência, um congresso, uma grande reunião de representantes aqui do DF, né?
que se reúnem para poder discutir as políticas públicas. Quem pode participar? Os estudantes, os pais, agentes públicos, a sociedade civil, não é só professores, né? Então são essas pessoas que são interessadas em discutir a educação pública a nível distrital podem participar dessa conferência, né? E para que serve essa conferência? Fomentar a participação, organizar as políticas educacionais e a valorização dos profissionais da educação, principalmente, com os objetivos de debater principalmente o plano distrital de educação. É o objetivo fundamental, primordial dessa conferência. Debater o plano distrital de educação e preceder a CONAE. A CONAE é a Conferência Nacional de Educação, que é a conferência que reúne todos os entes federativos, né? Então ela precede a CONAE, né? Então esse é o panorama nos artigos 10º e 11º em relação à Conferência Distrital de Educação.